Primeiramente, fora Bolsonaro, não era isso não, mas é isso também. Primeiramente, eu queria começar esse vídeo já falando que não existe sexualidade transfóbica. Existem pessoas que são transfóbicas. Não importa a sexualidade, pode surgir aí uma sexualidade de pessoas que só gostam de pessoas trans. Vai ter a porra de um transfóbico no meio, porque tem merda de transfóbico tudo quanto é canto. Eu queria levantar isso daqui antes porque é muito necessário isso ficar bem findado na cabecinha de vocês, principalmente nesse diálogo sobre pessoas fluidas. Vou colocar meu boné, porque meu cabelo vai ficar pulando na minha cara, e porque sim. E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, esse é o canal lá do Pan, e hoje a gente vai falar sobre bissexualidade, pansexualidade, omnissexualidade e polissexualidade. É importante a gente ter findado aqui o que significa cada uma dessas coisas pra gente entender que existe uma variedade ali dentro. Primeiro a gente vai começar com a bissexualidade, porque ela é o fator inicial, né? Essa é a sexualidade mais conhecida aí, sem falar que a bissexualidade é um termo guarda-chuva que abrange todas as sexualidades fluidas. Porém, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso daí. O que significa o termo guarda-chuva, por exemplo. A bissexualidade é caracterizada por pessoas que se sentem atraídas romanticamente ou emocionalmente por dois ou mais gêneros. A bissexualidade também é um termo guarda-chuva para abranger as sexualidades fluidas. E aí isso vai entrar muito nessa confusão que a gente tem sobre sexualidades fluidas daqui a pouco. A pansexualidade são indivíduos que se atraem romanticamente ou sexualmente por pessoas independente do gênero. São pansexuais são pansexuais as pessoas que se sentem atraídas independente do gênero. Apesar de poder ter uma preferência de atração, sempre vai ser independente do gênero. A polissexualidade é quem sente atração sexual ou romântica por dois ou mais gêneros, porém, não é por todos. Existem alguns ali que ela não se atrai. E a omnissexualidade são pessoas que se sentem atraídas por dois ou mais gêneros, porém levando em consideração esse gênero. Eu acho que não ficou tão fácil de entender, mas a gente vai aos pouquinhos. Vamos começar com a bissexualidade. Bissexualidade é um termo guarda-chuva. O que é um termo guarda-chuva? É aquele termo que vai abranger várias sexualidades que estão embaixo desse guarda-chuva. Existe o termo guarda-chuva, por exemplo, dentro da assexualidade. Existe o termo asse, a sexualidade é um guarda-chuva. Dentro de lá tem grey assexual, tem as pessoas que são demissexuais. Existem uma gama de variedades de assexualidades ali que ficam embaixo desse guarda-chuva. A bissexualidade tem aquele termo lá, dois ou mais gêneros. Dentro da bissexualidade vem as variações. Cada uma dessas sexualidades tem uma característica própria dela. Muita gente vai dizer, mas tudo isso é bi. Tudo isso tá dentro do guarda-chuva da bissexualidade, mas isso não quer dizer que a pessoa é bi. Vou usar a sexualidade como exemplo aqui, porque eu acho que é o que as pessoas mais entendem quando se trata de sexualidades, de orientação sexual, essas coisas. Uma pessoa que é assexual, ela não sente atração sexual. Nenhuma. Zero. Uma pessoa que é demissexual, ela vai sentir atração sexual por alguém caso ela tenha um vínculo emocional com essa pessoa. A pessoa que é grey assexual, ela só sente uma atração sexual parcialmente. Tudo isso são as suas características, são as suas diferenças que estão dentro do guarda-chuva da assexualidade. Todas essas pessoas são assexuais, mas elas têm as suas características diferenciadas dentro da sexualidade. Já na bissexualidade, na pansexualidade, demissexualidade, polissexualidade, que são os termos que estão dentro do guarda-chuva da bissexualidade, e sim, a própria bissexualidade fica no próprio guarda-chuva, porque nem todo bissexual vai ter o mesmo tipo de atração que outro bissexual. Muitas das pessoas que estão dentro desse guarda-chuva, que não se identificam como bissexual, como eu, por exemplo, sempre vão ouvir aquele discurso de mas é a mesma coisa que bi, por que você não fala que é bi, que é mais fácil? Porque a bissexualidade vai ter ali uma descrição que não bate com a descrição dos meus sentimentos. Muita gente pega a omnissexualidade e a polissexualidade e escorraçam essa galera porque falam que eles são transfóbicos. A gente não precisa de voltar muito no tempo pra saber que os pansexuais também foram chamados de transfóbicos numa época. E a gente vem a bissexualidade, que também foi chamada de transfóbica, porque de acordo com muitos, o bissexual é quem fica com homem e com mulher cis. Tem pessoas que criam essa distinção. Eu acho muito interessante como essa distinção nunca vem pelas pessoas que são bi, pan, poli, homem. É sempre por gente de fora, né? Tipo, é monossexual enchendo a porra do saco. Mas voltando aqui, as pessoas têm que entender que esses tipos de atração vão ser muito mais variadas dentro do âmbito emocional da pessoa. Por exemplo, não é porque eu sou pansexual que todo pansexual se sente como eu. Eu adoro quando vem com esse papo, mas na aparência a pessoa vai ser assim. Cara, esquece a aparência. Esquece a aparência, não é todo mundo que se atrai por aparência. Tem gente que nem se atrai por aparência. Tem pessoas que se atraem só pela inteligência da pessoa. Tem pessoas que se atraem só caso conheça a pessoa. E a gente tem que levar isso em consideração quando se trata de sexualidade. Porque existem uma gama de variações dentro dessa
sexualidades também. Por exemplo, existem bissexuais que são demissexuais. E aí a gente vai ter ali atração por 2 ou mais gêneros, desde que tenha um vínculo emocional antes. E aí já é diferente da minha pansexualidade, que é só pansexual, onde eu vou sentir atração sexual por pessoas independente do gênero, independente de eu ter um vínculo emocional com ela ou não. O que é diferente do homossexual, que vai ter atração sexual ou emocional por uma pessoa de qualquer gênero, desde que ela leve em consideração, sejam características físicas ou sejam características emocionais. Pra que esse monte de nome fica mais confuso? Cara, eu acho que se você der um pouquinho o braço a torcer pra tentar entender um pouquinho o lado das pessoas, você vai entender que não é tão difícil assim. Tá, são muitos nomes, são muitas coisas ali, mas você não precisa entender tudo. Você só precisa respeitar. E aí vem aquela guerra das sexualidades fluidas, porque existe essa guerra, infelizmente existe essa guerra que eu acho uma besteira. Por sinal, eu queria levantar que esse vídeo, ele foi influenciado, tipo, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo por conta de uma live que eu fiz com a NP e com a Lua aqui, que foi um vídeo da gente falando sobre pansexualidade versus bissexualidade. E dentro dessa conversa vieram perguntar o que vocês acham sobre a homossexualidade. Eu gostei muito da reação das duas, que foi de se sentir desconfortável com a pergunta, porque naquela época muita gente tava caindo matando em cima dos homossexuais, tava tipo, que homossexual é transfóbico, homossexual tem tudo que morrer, tá do lado de... Enfim, tava uns bagulho, tipo, muito pesado. E a gente se sentiu desconfortável por isso, porque tanto a pansexualidade, tanto os pansexuais quanto os bissexuais já foram alvo desse hate todo. As pessoas nunca param pra escutar, pra tentar entender o lado da pessoa que diz que se sente daquela forma. Eles já vão atacar em cima da definição crua, nua. Porque assim, pra muita gente que não quer pesquisar, que não quer estudar, pansexuais se sentem atraídos por, sei lá, plantas. Ouvir coisas do tipo, se atrai por panda, por planta, por panela, por pão. E tudo isso são falácias, são criações, invenções, assim, da cabeça das pessoas. Porque existe essa dificuldade de aceitar o novo. E não, homossexuais não são transfóbicos, polissexuais não são transfóbicos, bissexuais não são transfóbicos e nem pansexuais. Podem ter pessoas que são dentro desses meios? Pode ter, mas a sexualidade não é. Pegar uma sexualidade e definir ela como transfóbica é muito errado. Se fosse levar em consideração assim pelas pessoas, toda sexualidade é transfóbica. Porque, tipo, já viu hétero transfóbico? Pois é, eu já vi hétero transfóbico, caralho. Já viu gay transfóbico? Pra porra, já viu lésbica transfóbico? Sim, já viu bi transfóbico, já viu pan transfóbico, já viu... Enfim, você já viu. Se você não viu, você vai ver gente dentro dessas sexualidades que são transfóbicas. A gente tem até trans que são transfóbicas, pessoas que são trans normativas, que seria tipo homens trans, mulheres trans, sendo transfóbicos com não binários, agêneros, gênero fluido. A gente tem muito assunto dentro da transfobia que envolve pessoas da comunidade LGBT. Isso precisa entrar em debate, isso precisa entrar em diálogo, mas é muito errado já adaptar, já tacar a transfobia totalmente em cima de uma sexualidade. Cara, é escroto. A transfobia tá nas pessoas, não tá na sexualidade. A gente tem que começar a entender isso. Mas assim, explicando as diferenças dessas sexualidades, as diferenças são muito de características pequenas. Todas essas pessoas dentro desse guarda-chuva podem se identificar como bissexuais. Um homossexual pode estar se identificando como bissexual nesse exato momento? Sim, mas a maioria das pessoas que eu conheço que são pansexuais, elas se identificavam como bissexual antes de se identificarem como pansexuais. Eu me considero muito uma exceção a essa regra, porque desde que eu me entendi por uma pessoa que tem atrações por pessoas, porque antes disso eu achava que eu era sexual, eu realmente não tinha atração por ninguém. Depois que eu comecei a sentir, eu comecei a me descrever como pessoa, como alguém que gosta de pessoas. Eu nunca falei que eu sou bissexual, eu sempre falava, não me entendo como bissexual, eu não acho que agrega os meus sentimentos, não me sinto confortável com o termo, eu nunca me senti confortável em falar que eu sou bi, e eu nunca falei que eu sou bi, até que eu conheci a pansexualidade. Eu ainda não tinha esse entendimento sobre o guarda-chuva da bissexualidade e que todas essas sexualidades estariam dentro de uma visão mais ampla da bissexualidade. E tá tudo bem, até porque independente de eu estar nesse guarda-chuva ou não, eu tenho minhas próprias características e eu tenho minhas próprias atrações que são de uma pessoa pansexual. Assim como a pessoa omni, que apesar de estar dentro do guarda-chuva da bissexualidade, ela não é bissexual, ela é homossexual. Assim como a pessoa poly e assim como a pessoa bi que tem o seu entendimento da sua sexualidade diferente da gama do guarda-chuva, que seria todas as sexualidades fluidas incluídos em um. É como eu usei no exemplo da sexualidade. Não é porque uma pessoa tá no guarda-chuva da sexualidade que ela nunca vai ter atração sexual por ninguém. Eu não sei se eu deixei você mais confuso, eu não sei se eu deixei você mais perdido, eu não sei se estamos agora nos entendendo nesse momento, mas estamos com certeza abertos a diálogos. Então se você ficou com dúvidas, se você ainda tem
questões a se resolver dentro da sua sexualidade também, joga aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar com isso. Se você ainda tá em dúvida, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz explicando o significado das bandeiras da comunidade LGBT, beleza? Lá tem uma explicação do significado da sexualidade do mês da diversidade, que são aquelas bandeirinhas que ficam pra cada dia do mês da diversidade. É um pouco mais seco do que esse vídeo aqui, que tá sendo bem mais explicativo, mas pode te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Se você quer entender mais sobre a pansexualidade, tem uma playlist inteira de vídeos aqui falando sobre a pansexualidade, falando sobre a minha vivência e também algumas mudanças, porque com o tempo eu passei a me compreender melhor. Então tem coisas que eu falei lá no meu primeiro vídeo de pansexualidade que hoje em dia eu tenho um entendimento completamente diferente. Mas esse canal é pra isso, é pra gente se acompanhar nesse processo de autoconhecimento. Se você chegou até aqui, no final do vídeo, comenta aí, pandas são fofos. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike mesmo. Esse feedback é muito importante. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. Até o próximo vídeo. E tchau!